Olá, alunos do sexto ano, aqui é o professor Nilson, boa tarde a todos. Hoje a gente vai ver medidas de comprimento, certo? A unidade básica de medida de comprimento é o metro, aqui utilizada por nós aqui no Brasil, certo? O metro ele tem o que a gente chama de múltiplos, que são as medidas maiores que o metro, você tomando como referência o metro, tem os múltiplos e os submúltiplos, que são as medidas menores que o metro, mas tudo como referência o metro. Observe que eu botei aqui, ó, 1 metro seria a referência. Essa aqui é o decâmetro, DAM, decâmetro. O decâmetro equivale a 10 metros. O HM é o hectômetro, que equivale a 100 metros. E essa conhecida de vocês, não é isso? O km é o quilômetro, equivale a 1000 metros. Para cá, ó, a gente tem o decímetro, que é 1/10 do metro. Um centímetro, que é 1/100º do metro. E 1 milímetro, que é 1/1000 do metro, tomando como referência sempre o metro. Mas se vocês observarem, vocês vão vendo que isso vai diminuindo de 10 em 10 vezes. Ó. 1000, 100, que é 10 vezes menor que o 1000, 10, que é 10 vezes menor que o 100, 1, que é 10 vezes menor que o 10, 1/10, que é 10 vezes menor que 1, e assim por diante. Ó. 1/100º, 1/1000, certo? Isso aqui funciona como se fosse aquela nossa tabela de classes e ordem dos números decimais. Vocês lembram que 10 unidades era uma dezena, ou seja, uma dezena equivale a 10 unidades. Aqui do mesmo jeito, ó, 1 decâmetro equivale a 10 metros, certo? Ó, todo mundo sabe que o metro são 100 centímetros. Um metro, já foi dito para vocês, são 100 centímetros. Observe, ó, que daqui para cá é 10 vezes, aí daqui para cá 100 vezes, porque vai de 10 em 10, certo? Se eu dissesse assim, quantas vezes o quilômetro é maior que o centímetro, que é daqui para cá, seria 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas, não é isso? Isso aqui, ó, é o 1 seguido de 5 zeros, seria 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil vezes, ou seja, daqui para cá 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, certo? Sempre aumentando um zero. Bom, antes de eu passar aqui para essa parte, como é que faz essas transformações de unidades, era bom a gente ter noção do que você pode medir com cada um desses múltiplos e submúltiplos. Os mais usados que vocês têm são exatamente o quilômetro, o metro e o centímetro, são as mais usadas. Não quer dizer que as outras não existem, elas só não são usuais. O que seria uma distância de 1 quilômetro? Para vocês terem uma ideia, como vocês são aí dessa região, vocês vão conhecer bem, a distância da escola de vocês, que é o Mário Faustino, até o Itamar Brito, se vocês andarem do Mário Faustino até o Itamar Brito, vocês teriam andado o equivalente a aproximadamente 500 metros, ou seja, meio quilômetro, certo? 1 quilômetro seria 2 distâncias do Mário Faustino até o Itamar Brito. O que seria uma distância equivalente a 1 metro? Ora, eu tenho aqui em minhas mãos, vocês estão vendo, isso aqui é uma régua, também conhecida de vocês. Essa aqui é uma régua de 20 centímetros. Vocês conhecem mais aquela régua de 30 centímetros. Mas 1 metro seria 5 tamanhos desse aqui de 20 centímetros. Ou então 3 réguas de 30 centímetros e mais um pedacinho de 10, certo? Mais um pedacinho de 10 centímetros. Essa régua ela já é graduada em centímetros, certo? Mas observe, o tamanho de 1 centímetro é do 0 até 1. Isso aqui é 1 centímetro. Esse tamanhozinho aqui. Ó, do 0 até o 2, você tem 2 centímetros, certo? Então, qual é a noção de que é 1 centímetro? A distância do 0 até o 1, ou do 1 até o 2, ok? E o que é 1 milímetro? Deixa eu aproximar mais. Vocês estão vendo que aí na régua tem um mm, né? Escrito aí.
tem um mm, mas essa é uma regra que ela é graduada em centímetros. O que seria 1 milímetro, então? Ora, 1 milímetro ele é 10 vezes, olha aqui na tabela, ó. Daqui para cá, né, 10 vezes menor que o centímetro. Isso quer dizer que em 1 centímetro cabem 10 milímetros. Ó, então, a distância entre esse tracinho aqui e esse, ó, isso é 1 milímetro. Observe que vocês vão ver, ó, que dá exatamente 10. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. Ok? Bom, bora para as transformações de unidades, certo? Ora, para a gente fazer essas transformações entre as unidades, vocês viram lá e já viram também em outros livros que geralmente é fazer multiplicações por 10, por 100, por 1000 ou divisões por 10, por 100, por 1000, dependendo de que unidade para qual unidade você quer. Bom, eu vou dizer aqui para vocês que o básico mesmo é só vocês saberem deslocar a vírgula. Se vocês souberem deslocar a vírgula, vocês fazem todas as transformações. Ora, mas como assim? Ó? Vamos ver alguns exemplos. Ó. Você tem aqui quanto é 1,43 quilômetros em decímetros. dm é decímetro. Ora, o que você quer é sair daqui para cá, certo? O que você tem que fazer então é deslocar a vírgula no mesmo centímetro de onde você está indo. Se você está indo de quilômetro para decímetro, a vírgula vai andar nessa direção. Quantas casas? Ora, 1, 2, 3, 4 casas até chegar aqui. Não é isso? Então, 1,43 quilômetros é 1. Aí, essa vírgula que estava aqui, ela tem que andar quantas casas mesmo? 1, 2, 3, 4. Bom, observe que aqui só tem 2 casas. As outras 2 você completa com zeros. A vírgula saiu daqui, ó, e veio para cá. Observe que se eu botar uma vírgula aqui e 0, o número não se altera, certo? Ó, se botar bem aqui, vírgula aqui e 0, continua o mesmo valor. A gente não costuma escrever, certo? Então seria 14.300 decímetros, ok? Um outro exemplo aqui, ó, quanto é 48,6 metros em quilômetros. Ó, então você está aqui em metros e quer vir para cá. Então a vírgula vai andar nesse sentido, certo? Agora, quantas casas? A relação entre metro e quilômetro não é de 1000, é 3 casas. 1, 2, 3, de metro para quilômetro. Em que direção? Nessa direção. Então, ó, 48,6 metros é... Aí, observe de novo que se eu botar a vírgula bem aqui, ela só vai andar 2 casas. Eu preciso de mais um zero. Eu preciso de um zero para a parte inteira e outro zero aqui. Aí depois, ó, coloco o número. A vírgula estava aqui, passou para cá. 3 casas, ó, nessa direção, certo? Isso aqui é quilômetros. Um outro exemplo, quando não tem vírgula, né, que nem esses dois agora, se não tem a vírgula, não se preocupa, porque 4 é a mesma coisa que 4,0, não altera. Então, quando o número não tem vírgula, a vírgula está bem aqui, nessa posição, ok? Ó. A mesma coisa, então, eu quero de quilômetro para decâmetro, quero daqui para cá, são 2 casas nessa direção. Então você tem 4 quilômetros, como não tem mais casa nenhuma nessa direção, é só você completar com zeros, é 400 decâmetros, certo? Se tiver as casas, é só você passar a vírgula de um lado para outro. Quando não tiver, é só acrescentar zeros. Esse aqui, ó, 386 centímetros em metros, daqui para cá, 2 casas, nesse sentido, não é isso? Então você tem
Onde é que está a vírgula mesmo? Bem aqui, ó. Então, ela vai sair daqui e andar 2 casas nesse sentido. Ó, saiu daqui 2 casas. Isso aqui é metros, 3,86 metros. Simples, né? E como é que faz a leitura e escrita, não é isso, dessas unidades? Também é muito simples, ó. Você vê bem aqui, ó. Tem como se ler 38,43 hectômetros. A gente diz 38,43, mas não é assim que se faz a leitura nem nos números decimais. A gente diz 38 inteiros e 43 centésimos nos números decimais, não é isso? Aqui também é do mesmo jeito. Você lê a parte inteira, que é onde está a vírgula, a parte inteira, divide parte inteira, parte decimal, parte maior do que 1, parte menor do que 1, ok? Ó, a unidade, que aqui é hectômetro, corresponde a essa casa aqui, a primeira casa da parte inteira. Então, quando você colocar no quadro, o 8 fica bem aqui, ó, em hectômetros. Aí o 3 para cá e é só colocar o restante. Então, você lê primeiro essa parte aqui, é 38, o quê? Olha a unidade onde parou, 38 hectômetros, certo? Aí depois lê a parte que está depois da vírgula, a parte decimal, é 43, aí observe onde para o 43, 43 metros, certo? 43 metros. Esse outro aqui eu deixei para a gente fazer agora, certo? Ó, como se lê 7,3 quilômetros. Então lembrando, ó, a primeira casa inteira aqui vai ficar bem aqui na unidade quilômetro, o 7 vai ficar em quilômetro, você coloca o 7 aqui, e é lógico que aqui vai ser o 3. Então, isso aqui seria 7 quilômetros e 3. Agora, deixa vocês prestarem atenção aqui no que eu vou escrever. 3 o quê? Ah, está em hectômetros. Então, é 3 hectômetros. Opa, deixa eu consertar aqui. 6 hectômetros. Não é metros, porque para ser metros teria que chegar até aqui em M, não é isso? Ó, mas tem a outra forma de escrever isso. Não está errada essa daqui, mas tem outra que é mais usual. Ora, é você colocar aqui o 7, não é isso? 3. Lembra que você pode acrescentar zeros, ó, na parte decimal. Se você acrescentar ou retirar, não altera o número. Então, eu posso acrescentar zeros, ó, até chegar aqui em metros, que é como a gente costuma ler. Ó. Então, ó, chegou em metros, como é que seria isso? É 7, que é a parte inteira, não é isso? 7 quilômetros, que é a parte inteira. E agora são quantos metros? 300. 300 metros, que não está errado. Por que não está errado? Não está errado porque 3 hectômetros é equivalente a 300 metros, não é isso? O hectômetro é 100 vezes maior que 1 metro, 3 hectômetros são 300 metros, certo? Só que para você ler dizendo que é metros, tem que completar as casas até chegar em metros, ok? Existem outras unidades de medida de comprimento, vocês viram lá na aula de sexta, tem a jarda, tem a polegada. Eu vou só frisar aqui para vocês a polegada, mas que vocês já sabem. Uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Então, para fazer a transformação, se o número tiver em polegadas e quiser saber em centímetros, é só multiplicar por 2,54. Se tiver em centímetros e quiser saber quantas polegadas é dividir o valor por 2,54. Então, eu espero que isso tenha sido suficiente para reforçar a aula que vocês tiveram na sexta. E boa atividade para todos e até a próxima.